Olá pessoal, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais uma resolução de questão da prova do Enem de 2024, segunda aplicação, beleza? Mas antes de a gente partir para a questão, deixa eu fazer logo aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito no canal, se inscreva e marque o sininho também para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocado aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 116 diz o seguinte: a suspensão de um automóvel funciona como um sistema massa-mola amortecido, cuja função é reduzir a amplitude de oscilação do automóvel. Esse sistema pode ser caracterizado por uma frequência de oscilação W0 igual a raiz quadrada de K sobre M, em que K é a constante elástica da mola e M é a massa total do sistema formado por mola, amortecedor, pneu e roda. A suspensão do automóvel é originalmente dimensionada para que a relação entre W0 e um parâmetro fixo B seja W0 igual a B quando não há oscilação do automóvel e o sistema volta à posição original rapidamente. Porém, seu amortecimento pode ser determinado também por outras duas relações entre W0 e B. W0 maior do que B, quando o sistema oscila algumas vezes até parar. W0 menor do que B, quando o sistema não oscila, retornando à sua posição original lentamente. Por questões estéticas, o proprietário de um automóvel reduz à metade o comprimento original das molas de sua suspensão e troca rodas e pneus de modo a manter a mesma massa total do sistema. Os demais componentes permanecem inalterados. Como essas alterações modificam a oscilação do sistema? Gente, primeiramente vamos tentar perceber aqui o seguinte: nós temos aqui a mola, aqui é onde fica a roda do carro e aqui é onde fica o conjunto ali, a parte da frente do carro. Percebam o que vai acontecer. O carro ele vai fazer uma força naturalmente para baixo, que é uma força-peso. Já a mola, o que vai naturalmente a fazer? Vai fazer uma força para cima, que é o que a gente chama exatamente de força elástica. Percebam que ele garante na questão exatamente que ele troca os pneus e as rodas, exatamente que ali é a parte metal, né? Aro de magnésio, ferro, seja lá o que for, material do aro, tá? Juntamente da borracha pneu, de modo a manter sempre o mesmo padrão de massa. Ou seja, ele tenta manter exatamente o mesmo peso. O que ele vai fazer aqui nesse problema é exatamente isso aqui, ó, cortar pela metade o comprimento da mola. E aí isso vai influenciar em alguma coisa? Vai, porque é o seguinte: a força elástica, como a gente já sabe, é igual a K multiplicado por X. Se o conjunto está em repouso, a força elástica para cima, positivo, e o peso para baixo, negativo. Tudo isso vai dar igual a zero. Passando o peso para o outro lado, a gente tem que a força elástica é o próprio peso. O que isso está significando dizer para vocês? Que a gente vai ter a força elástica é uma constante dentro do nosso problema. Ela não vai mudar. Então a força elástica é constante. Se eu mudei o tamanho da mola, então naturalmente eu vou mudar a deformação da mola e vou mudar também a constante elástica da mola, já que esse cara aqui, como a gente acabou de frisar, ele é constante. Então o que a gente também vai poder observar é o seguinte: que se o K e o X existe uma multiplicação entre duas grandezas, logo essas duas grandezas são distintas, a gente sabe que o produto entre duas grandezas distintas são inversamente proporcionais. Que isso significa dizer que se o K aumentar, o X diminui. Por outro lado, a gente tem que se o K diminuir, o X irá aumentar. Então, pessoal, o que vai acontecer? Se a gente pode garantir que o X ele vai diminuir, já que a mola vai ser cortada pela metade, então a deformação dela também vai diminuir, então o K vai ter que aumentar. Se o K aumenta, o que vai acontecer com o W0? Ele também aumenta, porque eles são diretamente proporcionais. Então, analisando aqui os itens, vamos ver. O item A ele diz: a constante elástica diminui. Não, a gente viu que aumenta. A constante elástica aumenta aqui no item B, então pode ser o item B. E o sistema passa a oscilar. Já no item C, a constante elástica diminui, então não pode ser. No item D, também a constante elástica diminui. Já no item E, a constante elástica aumenta e o sistema volta à posição original
lentamente. Gente, qual é dos nossos dois casos aqui? Como o W0 ele vai tender a aumentar, tá? Ele tá variando. Se ele tá variando, significa dizer que ele vai entrar em uma oscilação, porque só não haveria oscilação se o W0 fosse menor do que o B e se o W0 fosse igual a B. Não haveria oscilação, mas como o W0 a gente viu que vai ser maior do que a constante, né, inicial, que ele fala até lá na questão, que é um parâmetro fixo, né, que ele usa até esse termo, então naturalmente o sistema ele passa a oscilar. E aí como ele passa a oscilar, como ele vai ficar nessa oscilação, significa dizer que de fato o nosso item correto aqui na questão é exatamente o item B de bola. Então pessoal, percebam aí que uma questãozinha mais teórica, também uma questão não muito fácil, né, de compreensão, e aí você precisa ter trabalhado muito esse assunto para poder também, né, essa ideia de forças, a ideia de proporcionalidade, que é uma coisa que é uma ferramenta que é muito utilizada lá na UES. Ou seja, essa questão 116 da prova amarela do Enem, gente, tá com mais cara, por incrível que possa parecer, da UES do que da própria prova do Enem. Então, gente, vou ficando por aqui, tá certo? Espero que tenha gostado, né, de mais essa videoaula e que, acima de tudo, tenha te ajudado. Beijo grande no coração, fica com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Fui!